Olá, gente, boa noite. Queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Gente, olha, para mim chegar aqui para fazer essa live para vocês está sendo uma luta. Vocês não imaginam, é tanta coisa que acontece. Todas as vezes quando eu dou início à live, acontece uma coisa para me atrapalhar. Vocês precisam ver, olha, só Deus mesmo na minha vida, porque o inimigo, ele é tão astuto que ele quer atrapalhar eu continuar com esse estudo, mas nada vai me impedir, porque o Senhor é comigo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. E eu andarei em verdes pastos, andarei com o Senhor nos meus caminhos e nada vai me atrapalhar para que eu continue com esse nosso estudo do segundo livro de Reis. Vocês não sabem as coisas que têm me acontecido para me atrapalhar eu continuar dar essa palavra amiga que eu tenho que trazer para vocês, que Deus me incumbiu. Então, gente, olha, vocês me perdoem por esses dias, porque até a internet, houve problema na minha internet, não que eu tenha deixado de pagar, está paga direitinho, mas é devido ao ciclo, eu tenho que esperar chegar no dia certo, é onde ela se abre totalmente para que eu possa dar continuidade às coisas pela internet. Então vocês me perdoem, a culpa não é minha. Tudo que eu quero fazer, algo está assim vindo para querer me atrapalhar, mas eu creio que o Senhor é meu pastor e Ele há de estar nos meus caminhos para me proteger, me guardar, me guiar e me ajudar para que eu continue levando essa palavra amiga para vocês. Porque esse canal aqui que Ele me deu é para honra e glória dEle, não é para mim, mas é para honra e glória dEle. Você entende? Porque Ele não iria me dar esse canal à toa, Ele não iria botar essas coisas no meu coração à toa. Um propósito Ele tem, é que eu leve a palavra dEle, o nome dEle, para todas as pessoas, para todo esse país, para todo mundo. Aqueles que entrarem aqui e forem vendo, e forem compartilhando, e forem passando para outras pessoas, você entende? Então o inimigo, ele é tão astuto que ele quer me impedir de eu fazer as minhas lives para com vocês, mas Deus é comigo, e eu creio. Eu peço a vocês que vocês orem para mim, eu também oro por vocês, e peço também oração aos nossos bispos, aos nossos pastores, porque eles são homens de Deus realmente, são homens fortes, valentes, né? Assim como eu estou aqui sendo uma guerreira, nós somos guerreiros, somos soldados de Deus. Então nós temos que ficar firmes, não deixar que nada nos derrube, nada vai nos derrubar, porque nós vamos dar continuidade a esse estudo em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, vamos lá. Eu gostaria muito que você que está chegando novo aí, então toque aí na palavrinha inscrever-se, depois vai no sininho, na palavrinha todas, também toque nesses dois, tá bom? Aperte aí no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você dá um like, vai lá nessa mãozinha, que significa que é um papo firme que eu estou trazendo para vocês, uma história verídica, verdadeira, que é uma palavra relevante, uma coisa boa que eu trago para vocês, tá bom? E depois disso tudo, nós vamos compartilhar, tá bom? Vamos compartilhar a frase que eu deixo no final aqui para vocês, para que a pessoa possa refletir, tá bom? E daqui mais, não sei, aquilo que Deus botar aqui no meu coração, que for de uma grande necessidade de urgência, eu vou passar aqui independente desta live, tá bom? Independente do estudo, quero dizer, independente do estudo da Bíblia. Se for uma palavra mais assim que Ele queira que eu traga, eu venho falar aqui, tá certo? Para os meus amigos e para todos os outros que entrarem aqui, que queiram participar, serem soldados, serem guerreiros de Deus, assim como nós estamos aqui, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Eu parei, então, nós paramos, né? Quando diz que Eliseu, então, ele é elevado aos céus, né? E daí, então, acontece que Eliseu, Elias é elevado ao céu, quero dizer. Elias é elevado aos céus. E aí Elias deixa
o sucessor dele, que é Eliseu. É aquela história, né? Vai passando de geração e geração. Então as coisas vão mudando, os reis vão mudando, tudo vai mudando, vai entrando sempre outras pessoas, né? E aí aconteceu que Eliseu passou a ser o sucessor de Elias, né? Então a história conta assim, eu vou ler. No capítulo 12 diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Vou botar a Bíblia para cá. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu então passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, os filhos dos profetas viram aquilo e disseram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu e se prostraram então diante dele. E aí aconteceu, eu já vou pular para o capítulo 3, tá bom? E aconteceu então que Eliseu salva os 3 reis e os seus exércitos. E a história conta assim. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seus pais, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então, Mesa, rei de Moabitas, era criador de gado e pegava de tributo ao rei e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu então que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Então, ele foi visitar todo Israel, foi olhar como é que estava Israel. E mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo a guerrear contra os Moabitas? Então ele foi falar com Jeosafá que fosse com ele guerrear contra os Moabitas. E aí foi feito um pacto ali, um acordo entre eles, para que eles pudessem guerrear, né? Então Jeosafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E aí conta a história do salvamento desses 3 reis. Então Eliseu vai e aumenta, acontece também o aumento do azeite da viúva, que nós já sabemos como foi, né? Na casa dela. E foram acontecendo então milagres e milagres, um após o outro. Houve o milagre do azeite da viúva, houve também o milagre do filho da Sunamita, e aí a morte que estava também sobre a panela, que também foi colocado a farinha, né? A farinha sobre a panela, e ali todo o mal saiu. E também houve o milagre de Naamã, o capitão do exército, né, do rei da Síria. Houve aquele milagre em que ele se banha 7 vezes no rio, e ali
a sua pele vira como uma pele de bebê. Vocês se lembram desses milagres, né? Então, isso tudo os pastores ensinam pra gente na igreja, nós já sabemos até de cor e salteado, né? E aí, houve então um novo... um homem com o nome de Geazi, ele também é até atacado de lepra, né? E aí acontece aquele lance do ferro também, lembra do machado, né? Que é jogado, que eles estão trabalhando lá e aí acontece do machado então cair no rio, né? E então o machado, que é o ferro, começa a flutuar. Também é um milagre que acontece. Então Eliseu se revela aos conselhos do rei da Síria. E acontece assim. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo que dizendo assim, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Então, ele foi alertado, né? E então, Eliseu orou, e ele disse assim, já estou lá no versículo 17, e disse assim, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, peço-lhes que abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram ali, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente, peraí, eu perdi aqui, gente, desculpa. Peço-te esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os seguiu a Samaria. Então eles estavam indo por caminhos errados. E aí conseguiram chegar então a Samaria devido ao aconselhamento de Eliseu, né? E aí eles foram então a Samaria. Então, acontece que Eliseu prediz a abundância de víveres. E aí, essa história eu vou contar para vocês amanhã. Eu vou ler aqui, eu vou dar um recapitulamento mais ou menos aqui, porque para a gente ter assim, como é que se diz? Redobrar lá ao passado, voltar ao passado do que nós lemos para que a gente possa entender. Então, nós entendemos que Elias foi elevado ao céu, mas ele deixou um sucessor, e esse sucessor era Eliseu, né, que passou perante as águas, né, que as águas foram divididas, ele passou ali sobre as águas e não molhou os seus pés. E todos os filhos dos profetas disseram que o espírito de Elias, então, estava sobre Eliseu. Então, foi garantida a Eliseu, então, a bênção, todas as bênçãos que estavam em Elias, foi garantida, então, em Eliseu. Então, Eliseu, ele permanece com o poder de Deus, porque o que estava em Elias foi para Eliseu, né? E toda a autoridade de Deus passou, então, também a estar com Eliseu. Então, o fogo, houve uma série de coisas, aí o fogo desceu do céu e aí atingiu uns 100 homens. E aí a história conta que houve muitos milagres, né? O milagre da viúva, né? Do azeite, o milagre
Deixa eu retornar aqui. O milagre do azeite, o milagre da viúva, o milagre de Naamã, né? Que Naamã tomou banho no rio, o milagre da panela, né? Que onde foi colocada a farinha, né? E a farinha tirou todo o mal. E também o milagre dos pães, que foi para aqueles homens, né? Então, houve muitas coisas e aí aconteceu as guerras. Então, Deus, o que a gente vê com isso? Que Deus reconhece os seus filhos. Ele sabe aqueles que têm bom caráter, aqueles que são disciplinados, aqueles que estão em disposição para continuar firme na batalha, nas lutas do dia a dia, né? Nas lutas diárias. E também ele sabe aqueles que têm fé, aqueles que adquirem fé em buscá-lo. Então nós precisamos sempre estar buscando a Deus para que a gente possa construir uma fé verdadeira, uma fé firme, né? Para que a gente deixe de passar por sofrimentos, por angústias, por tristezas, né? Por sofrimentos em geral. Então, eu penso, nós devemos pensar que o verdadeiro homem e mulher de Deus, eles vivem em equilíbrio, eles vivem em fé, buscando, perseverando, não desistem, né? A gente não pode desistir, nós temos que agir com disciplina e com generosidade, né? E assim Deus, ele tem misericórdia da gente. E nós devemos ter também misericórdia do próximo, né? Ser generoso, ser solidário com o próximo. Então, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é que quando se crê, recebe-se a resposta. A resposta vem e o milagre acontece. Você entende? Quando se crê, nós recebemos a resposta. Porque a resposta vem, porque Deus traz a resposta. E a resposta é o milagre, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. A resposta vem e o milagre acontece quando se crê, tá bom? Então, gente, olha, boa noite, um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho falando aqui, nós vamos para o capítulo 7, onde Eliseu prediz a abundância de víveres. E assim sucessivamente, até que a gente venha terminar o segundo livro de Eliseu, tá bom? Até que a gente venha terminar o segundo livro de Eliseu, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas eu vou sendo mais sucinta possível, para a gente não ficar muito tempo, que é muita coisinha, então a gente vai falando, pulando alguns versículos, mas desde que a gente tenha entendimento. Eu espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando, tá bom? Então a palavra de hoje é: quando se crê, recebe a resposta. A resposta vem e a resposta é o milagre, tá bom? A resposta é o milagre. O milagre acontece quando se crê, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de orar, tá bom? Orem o Pai Nosso e também o Salmo 91. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus.